Pois é, vozes marcantes, histórias de quem fez e quem faz o rádio. E olha, vamos entrevistar mais um, ou melhor dizendo, eu vou refazer minha fala, mais uma convidada. Gente, olha só a responsabilidade que eu tive para achar esta criatura. Porque vocês lembram da primeira entrevista, né, que eu fiz com Tina Campos. Quem acompanhou sabe. E agora, finalmente, eu trago mais uma mulher para o quadro Vozes Marcantes. Gente, ela tem um histórico muito grande do rádio baiano, né? Já, se eu for falar todos os históricos, acho que eu vou levar 1 hora aqui, mas eu vou falar alguns aqui. Já trabalhou na 104, já trabalhou na rádio Band FM, quando tínhamos a Rádio Band aqui em Salvador, na Nova Salvador, enfim, e outras emissoras que ela vai contar aqui pra gente. Eu me lembro que quando ela trabalhou na Rádio 104, e ela fazia um programa romântico, aí eu vou cantar uma vinheta que realmente é sensacional. O nome dela é nada mais, nada menos do que Vera Mota. É isso mesmo, minha querida amiga Vera Mota. Uma ótima tarde para você. Seja bem-vinda ao quadro Vozes Marcantes. Olá, Liliane. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. É um prazer, né, estar com você nesse projeto interessante aí de levantamento, né, resgate das vozes que passaram pelas emissoras de rádio. Isso. E fizeram história aqui em Salvador, aqui na Bahia. Isso. Muito obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui. É verdade, eu passei pela 104, gente. Eu fiz a 104 quando a 104 era rádio popular. Isso. Né? Lá no começo, em meados, enfim, dos anos 2000. 99, 2000 mais ou menos. Isso. 2000 eu fiz um programa muito legal que foi feito para mim pelo grandíssimo Gilberto Vitória, incrível, que é André Simões, que a gente conhece como Andrezão Simões. Ele fez o rádio, fez o programa para mim chamado A Dona da Noite, né? Então era um programa que eu apresentava, né, umas canções românticas na noite, era das 10 da noite até as 2 horas da manhã. Sim. E fazia companhia para muita gente que estava acordada, que estava com insônia, muita gente que trabalhava na noite, como porteiros, né, motoristas de táxi. Naquela época não tinha veículo por aplicativo, enfim. Pessoal que trabalha em restaurante também, né? Sim, restaurantes, hotéis, motéis, e por aí vai, né? As pessoas que estavam privadas da liberdade, né? Encarceradas também. Sim. Recebia muitas cartas de alguns presídios de Salvador, agradecendo pelo programa tá fazendo companhia, levando poesia também. Eu gosto muito de poesia, inclusive escrevo. Maravilha. Ainda não lancei nada não, mas breve, com fé em Deus, alguma coisa há de sair. Quando lançar, traz pra gente essa belíssima novidade que você vai passar pra gente. Quando você tiver algum lançamento de livros, poesias, você pode trazer pra gente. Eu não tenho previsão. Por enquanto, eu já escrevi algumas coisas, já tem muita coisa guardada, compilada. Legal. Né? Mas eu não tenho previsão de lançamento, ainda que eu estou com outras coisas, fazendo outras coisas, enfim. Entendi. Né, a vida realmente parece que cada dia que passa fica mais corrida, a gente fica com mais demandas. Verdade, né, verdade. Liliane? É muita rotina. Então, não tenho previsão de lançamento de livro não, gente, mas assim, escrevo por amor à poesia, por gostar muito de poesia, principalmente as poesias feitas nas canções, né? Então, muitas canções, como as músicas do Chico Buarque, né? As músicas da Adriana Calcanhoto, enfim, também. Olha só, Liliane, dá para dar uma pausa aí, que tá entrando uma ligação aqui, vai atrapalhar. Beleza. Então, Verinha, você estava falando exatamente, né, das rádios que você já trabalhou, né? Sim. Pois é, acabei
falando de uma emissora que não foi a primeira, né? Isso. Mas, enfim, já que você citou a 104 na época, que hoje é a Tarde FM, que eu trabalhei também na Tarde FM, verdade. De 2009 até final de 2010. Passei quase 2 anos lá e foi uma experiência muito boa também. Mas na época da Rádio 104 era isso que eu gostaria de colocar, né? Que foi um período muito interessante, né? Onde eu produzia o programa direcionado para essa turma da madrugada, essa turma que fecha à noite, que está insônia, que não dorme, né? Que está acordada por uma necessidade ou porque costuma dormir tarde, ou perdeu realmente o sono. Isso. E era super bacana, assim, tinha um retorno muito interessante, né? Nessa época também não se escrevia muito e-mail. Verdade. Então a gente trabalhava muito por carta e recebia bastante carta, né? Contando os nossos ouvintes, contava um pouco de si, contava um pouco das histórias, dizia da música que gostava de ouvir, dizia o quanto o programa era importante como companhia na noite, na madrugada, e é isso. Mas a minha trajetória, ela começa bem antes, né? Bem antes. Eu hoje estou com 54 anos, comecei no rádio muito cedo. Nem parece, velhinha. Oi? Nem parece. Mas o tempo ele corre como um rio. Corre, né? mas a sua voz continua a mesma do que eu te ouvia, velhinha. Olha, é isso, né? A voz continua a mesma, mas o tempo realmente... Os cabelos... Ele passou para todo mundo e eu não seria, como é que se diz, a única a não ter a passagem dele na minha vida. Exato. E agradeço muito, me sinto muito melhor hoje, inclusive, né? Que a gente vai crescendo, vai aprendendo, e eu continuo aprendendo. Com certeza. Né? E é isso, tem uma longa história aí pelo caminho. Pronto, aí você já foi para a primeira pergunta que eu já ia fazer, né? A gente começa sempre perguntando, né, como foi que você começou a sua trajetória no rádio baiano. Então, eu comecei a minha história no rádio em 1985. Eu era aluna do Severino Vieira, né, o colégio estadual aqui de Salvador, que fica no bairro de Nazaré. E eu tinha entrado no colégio, no ensino médio, enfim, para fazer... como é que se chama, meu Deus? Ensino médio? Não, ensino médio, mas é porque naquela época tinha os ensinos profissionalizantes. Sim, né? Entendi. E eu queria muito fazer alguma coisa ligada, inclusive, ao rádio. Né? E tinha um curso específico no Severino Vieira, que agora me falhou realmente a memória, e eu acabei fazendo turismo. Sim. Né? Mas eu tinha um professor de geografia que adorava a minha voz, eu conversava muito, me colocava muito na aula, enfim. Gosto muito de geografia, adoro história, sou apaixonada pela literatura, pela língua portuguesa também. Eu também gosto de né? língua Gosto portuguesa. muito, e esse professor começou a me chamar de minha locutora. Né? É verdade. Menina, fugiu mesmo o nome do outro curso, gente. Não é editor, não. Esqueci, mas não importa. Eu sei que esse curso estava providenciando estágios, selecionando meninas do curso específico, que não era o curso de turismo, para fazer um estágio na Rádio Excelsior. Iriam 13 meninas, né? 13 alunos, na verdade. Não é nem só meninas, tem um rapaz também. Né? 13 alunas, foi feito 12 meninas e um rapaz fazer estágio na Rádio Excelsior da Bahia. Foi realmente onde eu comecei. E eu acabei entrando e ficando, né, no estágio, sendo selecionada, e ficou apenas eu e uma pessoa que eu sou muito fã e tenho um carinho imenso, sou amiga, enfim, que é a Naná Moreira. Naná Moreira, é verdade. Naná Moreira, que é uma grande... o curso de editor. Sim, eu acho que era editor o nome do edição curso. De áudio. Eu não tenho certeza mais. Mas, enfim, a Naná Moreira entrou junto comigo e nós ficamos, né, no estágio lá na Rádio Excelsior. Foi uma experiência maravilhosa, porque eu passei por vários campos, né, do rádio dentro da emissora. Aprendi muito, sou muito grata à Rádio Excelsior por muito do que eu aprendi no rádio, eu aprendi lá
né? Antigamente tinha realmente departamento de produção, tinha departamento de jornalismo, enfim, tinha discoteca na época, né, onde tinha Dona Lígia, que fazia, Dona Lígia e Solange, né, elas catalogavam todos os, na época tinha muitos LPs, não se trabalhava, não tinha CD na época também, né, catalogava os LPs, e eu era meio que uma tracinha lá do departamento, porque eu sempre fui muito apaixonada por música, né, e tive contato com obras incríveis, e fiquei o período do estágio todo lá. Eu saí, né, mas retornei no final dos anos 80 e fiquei mais 4 anos trabalhando lá. Eu fiz tudo, ia pra rua para fazer levantamento de preço de feira, cheguei a viajar sozinha, acabei mentindo para minha família, disse que ia acompanhada, mentira, fui sozinha, morrendo de medo, mas me joguei, me lancei para cobrir as eleições em Santo Amaro, São Francisco do Conde, foi uma experiência incrível também, né? E é isso, né? Departamento de jornalismo, departamento de esporte, enfim, aí acabei fazendo, né, a minha profissionalização mesmo em termos da lei pela Gama Filho, né, e foi onde eu consegui meu registro, meu diploma, né, e fiquei lá esse tempo. Eu fazia um programa também, cheguei a fazer um programa romântico, né, na época o Ivanildo Fontes, ele virou coordenador, narrador esportivo, grande, que está nativa hoje, graças a Deus, faz um trabalho incrível. Verdade. Ele é uma escola assim de narração, de entendimento do esporte, do futebol, principalmente, né? Mas antes do Ivanildo eu tive a coordenação do Pimentel, né? Perdi o contato, infelizmente, com ele também, com muita gente, porque a vida vai seguindo, você vai seguindo o seu curso, né? E, enfim, fui meio que entrando em outras coisas, até me transformar realmente numa locutora, produzindo meu próprio programa, né, e comandando, e é isso, né? Foi esse começo extraordinário para mim, que foi essa escola, essa grande escola, que foi a Rádio Excelsior da Bahia, que na época ficava na Praça da Sé, tinha uma loja de discos embaixo, chamada Modinha, que não existe mais, né? Na época o trio elétrico ainda subia a Praça da Sé, fazia a volta lá em cima, fazia o contorno, enfim, para descer depois para Castro Alves, cobrir carnaval, aliás, cobri vários carnavais pela Rádio Excelsior e por outras emissoras também. Cobri o carnaval, tive a oportunidade em 2001 e 2002 fazer o carnaval pela TV Aratu, né? Foi a minha primeira experiência em televisão, e foi uma experiência muito interessante também, muito incrível, assim. Muito bom. Verinha, já que você falou em música, eu queria saber de você, qual foi a música que te marcou e que tocava naquela época, né, em que você, de repente, você ouviu e pensou assim, tipo, quando eu ouço essa música eu viajo, eu me lembro dos meus momentos que passei, assim. Enfim, olha, eu vou mais longe, assim, tem uma música que não é exatamente da época que eu comecei no rádio, mas é uma música que me acompanha até hoje, que é uma música chamada Amor, né? É uma música que o Caetano, a letra não é dele, é um poema de Mayakovsky, né? E é chamada Amor, né? Que ele fala: e o pai seja pelo menos o universo, e a mãe seja no mínimo a terra. Ressuscita-me, para que a partir de hoje a família se transforme, né? E fala do amor, e fala dessa coisa de todas as pessoas merecerem uma casa, não um buraco. É uma poesia incrível, uma música lindíssima, né, que realmente até hoje ela me acompanha, assim. Agora eu tenho N canções, tem as músicas de carnaval que mexeram muito, né? Faraó. Banda Reflexo. Hein? Banda Reflexo, né?
Faraó com Margareth Menezes, né? Assim, tem várias versões, na verdade. Tem várias versões. A minha favorita é com Margareth Menezes. Que me marcou muito com aquele vozeirão. Na época eu cheguei a conhecer a Margareth ainda no começo de carreira. Eu sou apaixonada pelo trabalho dela, pela força dela, pela mulher incrível, forte que ela é na música, na vida, né? Com todas as suas colocações nos movimentos sociais, principalmente no que diz respeito à questão do negro, né? Da pessoa negra, né? E ela é uma grande representante, uma pessoa defensora dos nossos direitos, né? Verdade, com certeza. Verinha, aí me veio uma pergunta, né? Já que você contou toda a sua trajetória do rádio. Qual foi a função do rádio que você se identificou mais depois do estágio que você fez? Enfim, qual foi a função do rádio que você se identificou mais? Meu Deus do céu! Ai, Liliane, porque assim, o rádio ele veicula as canções, né? Ele veicula as canções e aquela música que toca no rádio, que toca seu coração, isso, exatamente. Coisa e tal, né? Depende muito da época, né? Depende muito do período, né? Tem realmente músicas que deixam a gente mais tocada pelo momento que a gente está vivendo. Eu acho que o rádio tem essa função. Isso. Né? O rádio tem essa função, né? De às vezes você liga o rádio e toca aquela música, puxa vida, eu nunca mais ouvi, eu adoro essa música, né? Mas eu adoro o Gilberto Gil, eu sou apaixonada pelo Gilberto Gil, sou fã, Ave Maria, assim... Nossa... Muito, sabe? Muito. Para mim, Gilberto Gil é um grande filósofo, é um grande homem, é um grande mestre. Não é à toa que hoje ele está na Academia Brasileira de Letras. Legal. Né? Tem várias músicas do Gil que eu poderia citar. Quando tocava no rádio me emocionava. Mas tem pelo menos Lamento Sertanejo, né? Que é aquela que fala: eu quase não falo, eu quase não sei de nada. Sou como reis desgarrada nessa multidão boiada caminhando a esmo. Tem Drão, nossa, essa música é maravilhosa, uma que se diz assim, há de fugir uma estrela no céu cada vez que você sorri. Tem Drão que ele fala na música. A vida da gente é como um drão, exatamente, exatamente. A vida da gente é como um grão. Isso. Tem que morrer para germinar. E ele fala dessa coisa do renascimento, sabe? De você se propor a se transformar, né? Sempre numa coisa melhor. E tá tudo realmente em transformação, né? É uma música que fala de compaixão, é uma música que fala de amor, né? Não só o amor por uma outra pessoa, mas o amor incondicional. O verdadeiro amor é vão, sabe? E é vão porque é um vão aberto, é para todos, de uma forma, sabe? Enfim, isso é muito poético, né, Vera? Isso é muito poético mesmo. Ele é um grande poeta, né? Ele acabou de relançar um livro com todas as canções que eu tô assim juntando os trocados para poder comprar, porque ele é fabuloso. Gil é fabuloso. Gil, Caetano, Chico Buarque, né? Chico Buarque tem uma canção que eu gostaria, tem uma frase que eu acho tão divina, tão poética, que ele fala Vitrines, né? Que fala dessa coisa da poesia dentro da própria música, né? Ele canta um poema, sabe, falando da pessoa que passa e deixa a poesia no chão, sabe? Passa sem ver teu vigia, catando a poesia que entorna no chão. Isso é muita poesia. São grandes nomes. É por isso que eu me apaixonei por poesia, sabe? Prestando atenção nessas canções. E foi meu primeiro contato, não primeiro contato, mas a coisa mais forte que me
fez escrever, inclusive, fiquei impressionada com essa forma extraordinária de escrever essas letras, né, do Caetano, do Gil, do Chico Buarque, do Milton Nascimento, né, dessas pessoas que são realmente incríveis. Legal, e graças a Deus estão aí ainda prestando atenção no que está acontecendo no país, produzindo pérolas, coisas geniais. Isso é legal, porque o que faz a gente ter o contato com o rádio é isso, né? Com todo respeito a outras funções do rádio, assim, o jornalismo, o esporte, mas eu acho que essa coisa de você fazer a programação musical, eu acho legal, eu acho muito lindo, muito legal mesmo. Sim, eu fiz programação musical nos programas que eu fazia, que eu produzia, na Rádio Excelsior, na Tarde FM, cheguei a fazer isso na Band, cheguei a fazer por um período curto, relativo, também programadora musical da Band FM aqui em Salvador, trabalhei na Band FM de São Paulo, fiz o Love Songs, e foi assim, é isso, né? A trajetória da gente vai mudando, né? Verinha, como era o relacionamento entre você e os ouvintes? Graças a Deus, sempre muito bom. Sempre muito bom. Lógico que quando você está no ar, é muito difícil dar a atenção que o ouvinte merece. Com certeza. Né? Mas eu tive um retorno até pouco tempo. Eu não estou recordando o nome dele. Ele tá no rádio hoje, inclusive. Né? Ele mandou uma foto dele comigo, ele pequenininho, sabe, na Band ainda, né? Dizendo, olha, a gente aqui, não sei o quê. Eu hoje acho que não sei se era a Bahia FM, acho que talvez seja a Bahia FM, mas eu não estou recordando agora o nome dele, né? Mas é extraordinário, né? Tem pessoas que ainda têm lembranças da minha passagem pelas emissoras de rádio aqui em Salvador, e é bom saber que a gente deixa uma espécie de legado, inclusive frutos, eu estava ouvindo a Rádio Band de São Paulo, que eu tenho um aplicativo, eu tenho o Radiosnet, e aí eu estava ouvindo algumas programações da Band de São Paulo, aí eu me lembrei, rapaz, foi essa rádio que Vera passou por lá, ainda eu era Sim, foi em 2006, eu fiquei até 2008 na Band de São Paulo, né, fazendo Love Songs, foi uma experiência também maravilhosa, de novo, dentro dessa proposta de você fazer um programa romântico, com músicas que marcaram época, e com sucessos românticos também, na noite e na madrugada, era o mesmo horário do Dona da Noite, só que era o Love Songs em São Paulo, né, quer dizer, na verdade não era em São Paulo, porque eu estava trabalhando lá na própria emissora, né, dentro do complexo da Band, que é rádio e TV, enfim. Mas na época era via satélite, então o Love Songs ele era para o Brasil, uma boa parte do Brasil. Não pegava o Brasil inteiro, mas era uma boa parte do Brasil, e eu tinha também retornos incríveis, assim, por e-mail já, as pessoas já escreviam e-mail, coisa e tal, né, por e-mail, mas também por carta, e também as pessoas privadas de liberdade, que são seres humanos que precisam de atenção, que precisam também de um certo de entretenimento, precisam ser vistas, né, como pessoas que têm sentimento, que têm necessidades, né? Então são realidades que a gente acaba atingindo também e recebendo um retorno dessas pessoas que estão privadas de liberdade, né? Mas de novo, as pessoas da noite, os corujões, né, participavam bastante, e o retorno era extraordinário, e eu sempre sempre jogava pílulas de poesia, sabe? Porque eu acho que a poesia ela toca muito a gente, bastante, sabe? E é maravilhosa, assim. Que legal, Verinha. Vera Malta, quem foi a pessoa que te deu a primeira oportunidade em rádio? Então, como eu lhe disse, foi a Rádio Excelsior. Né? Foi na Rádio Excelsior. Eu fui selecionada, de 13 pessoas, ficaram 2. Eu e a Nana Moreira. Né? Aí a gente seguiu carreiras
distintas. A Ana ficou por muito mais tempo na Rádio Excelsior. Saí do estágio, depois voltei, fiquei 4 anos, mas aí estava difícil de conciliar, porque foi na época que eu entrei em 90 na Transamérica, né? Foi a minha primeira rádio via satélite, a primeira emissora via satélite que eu trabalhei, né? E era uma outra dinâmica, e foi nessa época também que eu ganhei o prêmio de melhor locutora, disputando só com homens, inclusive, só com locutores. Eu acabei ganhando o prêmio, né? Tenho esse troféuzinho guardado até hoje aqui. Nossa, que e foi legal. Fui convidada pelo Jorge Guimarães, que eu já conhecia antes mesmo de entrar no rádio, porque eu adorava a rádio, e de vez em quando ia na Rádio Bahia, assim, meio que pedir música. A Rádio Bahia ficava aqui próximo, na Daniel Lisboa, eu acho, enfim. Sim. Não era aqui na Daniel Lisboa, não. Aqui na Daniel Lisboa era a Rádio Cultura. Então não lembro mais onde é que ficava a Rádio Bahia, mas enfim. Foi o Jorge Guimarães, que já me conhecia, gostou da minha... Antes dele saber que eu era eu, ele gostou do meu trabalho. Foi uma passagem muito rápida. Você falou da Salvador FM, eu trabalhei na Salvador FM na época do Baby Santiago, né? Baby Santiago que nos deixou, mas deixou uma escola também de rádio. Foi maravilhoso ter passado tão pouco tempo, mas um tempo muito frutífero com ele. O Jorge Guimarães me ouviu na Salvador FM, não foi a Nova Salvador, não, foi na Salvador FM, né? E me convidou para fazer o programa lá na Transamérica. Foi onde eu fiquei por 6 anos, né? Depois fui morar no Rio de Janeiro, depois voltei. Quando eu voltei do Rio, aí eu entrei na Band, né? Na Band FM, aqui em Salvador. Legal, Verinha. Qual foi o momento mais forte, assim, das lembranças de todas as emissoras que você passou? Uau, que pergunta difícil. Eu acho que o momento mais marcante, para mim, sempre é o começo, né? Porque eu sempre comecei numa nova empresa, sempre com aquele medo, sabe? Aquele frio na barriga, sabe? Abrir o microfone é uma responsabilidade muito grande, porque você está falando com pessoas distintas de gênero. Falando para milhares de pessoas, de idade, de localidade, de região, enfim, de gostos, de tudo, né? Caramba, então é sempre uma grande responsabilidade. Assim, grandes momentos são esses momentos que perpassam a vida da gente. Verdade. Sabe? Esses encontros com o novo, com os novos colegas de trabalho, dos quais eu tenho um carinho muito grande por todos, com os quais eu trabalhei, sou muito grata a todos, enfim, né? E é isso. Vera, outra pergunta também antes de você ser uma locutora de rádio, até quando você era ouvinte, você tem ou já teve alguma inspiração por algum locutor, uma locutora de sua preferência? Locutor e locutora de preferência. Isso. Olha, eu já tive várias pessoas que foram fonte assim de inspiração, né? Na época eu ouvia o rádio AM, enfim, e Bira Santos, né? O Birajara Santos, que hoje está morando no interior da Bahia, né? Foi assim uma grande inspiração para mim, porque ele fazia um programa à noite e eu ouvia esse programa, né? E aprendia muito com ele, aprendi muito com ele na Rádio Excelsior, não só na questão do rádio, mas na coisa da vida, porque é uma pessoa muito nova ainda na época, né? Ele era um pouquinho mais velho e ele dava uns toques assim super legais, né? De não só na questão da radiodifusão, mas também da conselhos de amigo, de quem quer que você seja uma pessoa melhor no mundo, né? Então, teve o Birajara Santos, sabe? Teve várias pessoas da Rádio AM, do Rádio FM,
a Marla Rodrigues foi Sim. uma desbravadora, assim, sabe, no rádio baiano, um rádio que praticamente não tinha vozes femininas. Ela foi uma das precursoras, assim, nesse meio, né, e uma fonte de inspiração para mim também, com certeza. Legal, Verinha. Você até respondeu a outra pergunta que eu ia te perguntar, né? O que te fez se apaixonar pelo rádio é exatamente a música, né? Pois é, sim, muito a música, mas não só a música. Né? Mas a forma como as coisas eram passadas pelo rádio, como as coisas vinham por ele, né? Assim, a questão, na época, eu me lembro, quando muito criança, minha mãe ouvia radionovela, né? E eu ficava embevecida com aquele universo mágico, assim, do rádio, sabe? Porque você tem a sonoplastia, você tem a encenação, o diálogo, os efeitos, etc e tal. E isso no rádio ele me impressionava muito, né? Quando criança, né? Então eu ouvi realmente muito rádio. Quando eu era muito pequena, não tinha televisão em casa, né? Então era a minha fonte de entretenimento com a mídia era o rádio. Era um meio pelo qual eu ouvia outras coisas, né? Ouvia notícia, ouvia música, tinha radionovela, tinha o esporte. Então tem uma centena de coisas aí que o rádio propiciou e ainda propicia. Agora a gente tem uma convergência de mídias, né? Com a internet, agora a internet 5G, que é muito mais rápida. Você tem a produção de programas incríveis em podcast, você tem as plataformas de stream que você assistiu também, assiste, né? YouTube, que é um grande difusor de informação, né? Mas a gente tem que aprender a filtrar aquilo que a gente realmente quer, porque senão a gente se perde, né? É verdade. A gente tem que ir numa pesquisa mais seletiva, diante dos nossos próprios interesses, né? Mas enfim, o rádio está vivo, mais vivo do que nunca. Com certeza. É um dos principais meios por onde ainda hoje se valoriza a transmissão esportiva. Eu acho isso extraordinário. Não é à toa que completou 100 anos, né? Não é à toa que completou exatamente. 100 anos no Brasil, né? Exatamente. Ainda temos esse dado aí, esse século do rádio no Brasil, que é uma coisa incrível também, né? É verdade. A gente passou por vários avanços tecnológicos e, enfim, de comunicação também. Gosta de futebol, Vera? Adoro. Adoro futebol. Adoro ver um bom jogo. Tem um time? Eu tenho vários times de admiração, assim. Agora, o time do coração é o Vitória, que não tá nada bem, tá aí na terceira divisão, perdeu a última partida, tomou 5-1, né? Fiquei muito triste, porque eu tô torcendo para que ele se recomponha, para que ele suba para a segunda, para depois voltar para a primeira, e espero que isso não seja um sonho distante, né? Mas o coração, por influência paterna, inclusive, eu sou Vitória, mas desde de criança, eu tenho uma admiração muito grande pelo Flamengo, né? Porque na época tinha um time incrível, né? Com Zico, com Júnior, com Nunes, né? Com uma turma incrível, Andrade, que jogava no Flamengo e fazia um futebol arte maravilhoso, né? Eu acompanhei a Copa de 82, eu tinha 14 anos, eu ia fazer 14 anos, tinha 14, sei lá, e foi a primeira vez que eu chorei pelo futebol, foi quando o Brasil perdeu a Copa de 82, com aquela turma incrível que tinha Zico, que tinha Falcão, que tinha Sócrates, e a gente perdeu, né, uma Copa. Mas depois disso o coração vai ficando mais... Vai amadurecendo, né, Vera? Mas eu me lembro de ter chorado, assim, chorei mesmo, de tristeza pela perda do Brasil na Copa de 82. E você gosta de ouvir o jogo pela TV ou pelo rádio?
Eu gosto dos dois, dos dois, né? Como eu tô morando com meu pai assiste muito o rádio, ouve muito o rádio, a transmissão do jogo pela sociedade. Eu sou apaixonada também pelos meninos que fazem a transmissão do jogo pela sociedade. Eles fazem comentários incríveis, a narração é muito boa. Que por sinal você já trabalhou lá, né? Trabalhei, tive 3 passagens rápidas pela Rádio Sociedade, tenho amigos lá, queridos, enfim, né? O Expedito Magrini, grande narrador, o Cunha, Fabrício Cunha, tem, enfim, uma galera extraordinária. Tem o Mário Tito, que não é do futebol, mas trabalha lá fazendo um trabalho super bonito, né? Assim, é um comunicador extraordinário. Mário Tito, que tem um grande histórico também de rádio incrível, já trabalhou em várias emissoras também, né? E até hoje está aí na ativa. Sim. Vera, qual é a diferença de um rádio do passado para um rádio de hoje? Como é que você está vendo essa diferença? Olha, eu acho que tudo passa pela transformação, né? Isso. Pela transformação. E a gente passa por uma transformação social, certo? Uma transformação cultural, uma transformação tecnológica. Então, a diferença é que a gente vive em tempos que são distintos, né? Tempos distintos, tecnologias distintas, hábitos distintos. O meio, ele se transformou realmente. O rádio hoje, ele está na internet também, né? Vários aplicativos, né? Você tem a emissora e tem o aplicativo que você pode acompanhar. Se você não tiver rádio, você pode acompanhar o rádio pelo celular. Você tem o aplicativo da própria emissora, né? Você tem uma mudança da minha época, desde o vinil até hoje ao digital, MP3, né? Exatamente. Então, assim, a gente passou do analógico para o digital, a gente mudou-se os equipamentos, mudou-se a forma de operar também, né? Principalmente, né? A forma de operação mudou bastante, né? A mesa mudou, bastante. Você não precisa mais de tanta coisa, você não precisa mais de um toca-disco, você não precisa mais de uma cartucheira, você não precisa mais de um aparelho de CD, você não precisa mais de muita coisa, agora que tá tudo reunido no computador, né? Todas as vinhetas que for colocar agora é só pelo computador. Exatamente, né? E muda-se os costumes, muda-se a linguagem, muda tudo, né? Porque o tempo passa, as pessoas se transformam, a sociedade se transforma. Então, eu não vou dizer para você, olha, naquela época era melhor, ou hoje é pior, não, tá diferente, tá, né? Tá diferente, mas o rádio segue seu curso aí firme e forte aos 100 anos no Brasil. Verdade. Pera, uma última pergunta para a gente fechar. Todo comunicador, todo locutor, ele usa um instrumento de trabalho que é a voz, né? E aí eu queria saber de você, se você quando em meio a muitas preparações, naquela época que você trabalhava em rádio, em meio a muitas preparações de programas e atrações, você tinha, Vera, hábitos de aquecer a voz antes de você fazer a sua locução? Sim, mas principalmente a articulação, né? Porque é importante você se fazer entender, se abrir o microfone e com a voz, com a musculatura, o maxilar travado, você vai ter uma locução que vai ser comprometida. Então eu já tinha, no começo não, mas lógico que você vai buscando aprimoramento, né? Eu fiz aula com fonoaudiólogo, cheguei a fazer teatro, né? Tudo isso pensando no meu desempenho no rádio, né? Então, exercícios vocais de articulação é muito bom. Exercício para aquecer as pregas vocais, para não cansar, para não envelhecê-la ou para não criar calo nas cordas. Então, graças a Deus, eu nunca tive problema vocal, não. Nunca tive problema
de fala, nunca tive, graças a Deus. Um exemplo pra galera, só para o pessoal ter noção, não é uma dica pra galera. Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso falando, gente? Ai, Liliane, aí você me pegou. Né, mas tem coisas fáceis. O básico. Se você coloca o F, sabe? Vai falando as consoantes. Você pode assoprar com a língua no palato. Você pode botar um lápis na boca e falar, fazer uma leitura com o lápis preso nos dentes e tentar para melhorar e soltar um pouco mais a articulação. Agora existem exercícios que podem ser vistos pelo YouTube. Pelo YouTube também. Pelo YouTube. Tem fonoaudiólogos que passam exercícios pelo YouTube também, então é mais fácil do que eu falar, né, ou descrever esses exercícios. É importante se ter um trabalho, é importante se dormir bem, descansar, beber água, estar sempre hidratando a voz, hidratando as cordas vocais, enfim, para poder ter, né, esse desempenho mais fácil, né? Imagina um locutor esportivo que fala extremamente rápido. Na época eu trabalhava na Transamérica, eu falava muito rápido, eu falava ligeiro, eu falava assim. né? A Transamérica número 1 no seu rádio era coisa muito rápida, muito louca, muito, sabe? Mesmo. Muito rápido mesmo. É uma coisa que muita gente... E a narração lá em São Paulo é bastante rápida, né? Principalmente estilo... Não, eu não trabalhei na Transamérica em São Paulo, não. Eu era afiliada. Eu trabalhava na Transamérica aqui em Salvador, na época ela era afiliada. Eu fazia programa local, mas que seguia o modelo da rede. É verdade. Né? É verdade. Mas depois que eu passei para a Band, que eu fiz o programa romântico, você tem que estar preparado para fazer outras coisas. Eu fazia, né, lógico, dentro de uma outra estrutura. Eu já fazia mais de uma forma mais lenta, mais conversada. Era uma outra história. Cada rádio, cada tom tem a sua locução, porque na Transamérica é um pouco mais solta, né? Eu vejo muitas pessoas que... Hoje é mais, a gente conversa mais. É verdade. Mas na época, inclusive na Band, aqui local era bam do seu rádio, e era uma coisa mais rápida também, mas não tanto quanto a Transamérica. Né? Mas enfim, depois as coisas foram assentando. Eu vejo uma galera que cada toque de hora, e a galera, além de falar rápido, ainda bota um tom lá em cima, de voz, né? Transamérica, a gente chama voz de cabeça. Isso mesmo. Se você quer ter uma voz mais tranquila, você tenta descer a voz mais pro peito. Outras pessoas têm mais voz de garganta. Enfim, aí são coisas a se pesquisar também, né? Pra gente entender um pouquinho melhor. Mas é isso, viu? Assim, minha trajetória no rádio, a última emissora que eu trabalhei realmente foi a Sociedade. A Rádio Sociedade, né? Foi uma passagem muito rápida. E, enfim, é isso. Eu hoje gravo em casa e tenho que buscar outras coisas, né? Eu acabei fazendo faculdade e me formei em 2001 em museologia. Ainda não trabalhei com a museologia, mas fui buscar conhecimento, e hoje eu faço UFBA novamente. Resolvi voltar para a universidade, né? Embora eu tenha me formado em museologia em 2001, eu fui buscar uma outra formação por uma questão pessoal mesmo, de querer estar mais atenta ao que está acontecendo, principalmente no mundo da arte, etc. e tal. Legal. Eu estou fazendo bacharelado interdisciplinar em artes na UFBA, né? E em concomitância eu gravo em casa, gravo as minhas coisas, enfim. É isso, Liliane. Uma última pergunta, é sério, pra gente fechar. Você tem algum fato curioso que você possa contar pra gente durante essa sua trajetória em rádio? Porque cada locutor, né, de rádio, cada locutor paga seus micos, né? Sempre tem uns micos, né, que acontecem. Aí eu queria que você contasse pra gente. Poxa! Ela quer
quer saber de mico? Nossa, não é exatamente um mico, não, porque eu consegui driblar, mas foi uma coisa desagradável, porque eu estava trabalhando, na época foi na Band aqui de Salvador, e eu estava passando muito mal. Eu fui pro rádio, né, e estava passando muito mal de estômago, coisa e tal, e acabei regurgitando, né? Nossa. Vomitando mesmo, enfim, antes de abrir o microfone. Caramba! Fiz isso no balde de lixo, mas bebi uma água, voltei como se nada tivesse acontecido, mas morrendo por dentro. Passando muito mal, Meu Deus. É uma coisa complicada, assim, de fazer. Mas aconteceu uma coisa bacana na época da Excelsior, que esse pessoal que viaja, né, de navio, coisa e tal, era um pessoal da Marinha, e me passou um telegrama, né, dizendo que estava embarcado no Rio de Janeiro e que estava ouvindo o programa, e nossa, fiquei super feliz, assim, né, que eu nunca imaginei, né, que dentro de um navio a pessoa podia estar ouvindo a rádio. Né? O rádio. Você vê o alcance que o rádio tem, principalmente o rádio AM naquela época, né? Verdade. E eu recebi um telegrama falando, né, sobre isso, sobre o acompanhamento do programa, elogiando o programa, elogiando a condutora do programa, não sei o que, perere parará. E foi um fato para mim inusitado e muito bacana. E um outro, assim, difícil foi essa viagem que eu fiz também na Excelsior, né, aos 17 anos, enfim, sozinha, com medo do mundo, né, nunca tinha viajado sozinha, coisa e tal, com medo do mundo, indo pesquisar, indo fazer a cobertura da política, e eu fazia pelo orelhão. Pegava a contagem, né, a apuração, e transmitia para a Rádio Excelsior ao vivo pelo orelhão, porque não tinha celular. Nossa, naquela época. Hein? Naquela época não se tinha celular, era mais orelhão, né? Orelhão, se você estivesse num lugar com telefone fixo, como não era o meu caso, né, foi, acho que essa é uma coisa boa, assim, de se reportar. Eu fiz a transmissão e passava pelo orelhão as informações. Legal, Verinha. É isso, Liliane. Vera Mota, menina, eu quero te agradecer pela tua participação hoje. Eu que agradeço, muito obrigada. E assim, eu vou te dizer, Vera, eu era só ouvinte, eu nunca participei dos seus programas, assim, pela Band, pelas rádios que você passou, porque naquela época, gente, eu nem falava direito quando era pequena, enfim, mas agora que eu tô tendo essa oportunidade, tô tendo esse privilégio de poder falar com você, e eu quero te agradecer por você ter participado aqui com a gente do Vozes Marcantes. Como eu falei em off, Verinha, o objetivo é de resgatar, né, as vozes, né, fazer uma homenagem, né, saber um pouquinho de todo o passado até agora. E aí você teve esse... E você nos preencheu aí com a sua participação. E quero deixar os nossos microfones à sua inteira disposição. Se você quiser fazer mais alguma colocação sobre algo que não te perguntei, fique à vontade. Eu acho que agradecer mesmo ao convite. Muito obrigada, Liliane, a esse projeto de vocês, interessantíssimo para a memória, né, do rádio, de uma certa forma, né, e agradecer por me eleger também para colocar, né, nesse programa de Vozes Marcantes. Olha só, muito obrigada. Dizer à turma que é isso, né? O rádio continua vivo, está mais vivo do que nunca, né? Mudam-se as tecnologias, mas a essência do rádio, ela continua, né? Que é a função do rádio não é só entreter, né? Informar também, e a gente acaba formando opiniões, cidadãos, enfim, ou colaborando para isso, né? Então a responsabilidade de ter um microfone aberto, ela é muito grande, né? E a gente tem que estar sempre se alimentando de
pesquisa, sabe? De investigação, se instruindo cada vez mais para que a gente tenha um rádio cada vez mais forte, cada vez mais vivo, cada vez mais rico. Viu? Ok, Verinha. Um forte abraço e uma ótima tarde para você, viu? Muito obrigada, Liliane, para você e para todos, tá? Um abraço. Ok, valeu.